Fala galera, Fabrício aqui, dando continuidade à série de CQB solo. O assunto hoje é corredores, como lidar com corredores. Primeiro tópico, mais importante, prioridade. Saber o que priorizar é importante em qualquer cenário de CQB. Em corredores, muito mais, porque são zonas de perigo. Então você quer sair dali rápido, você quer tomar uma decisão muito rápido. Saber o que levar em conta antes de tomar essa decisão é muito importante. E de novo, isso aqui em todo cenário de CQB é importante, mas no corredor fica mais evidente. Antes de tomar uma decisão, você tem que levar em consideração alguns fatores. O que é mais prioridade para você se atentar? Uma porta aberta ou fechada? A porta aberta é muito mais perigoso. Nessa porta aberta, vamos supor que tenha duas, né? Qual priorizar? Uma que seja um cômodo de alimentação central ou um cômodo de canto? Se for canto, qual priorizar? Canto negativo ou positivo? Então, assim, são coisas que às vezes até a gente faz intuitivamente, mas quando a gente para pensar, a gente consegue melhorar esse aspecto da gente, tá? Dito isso, vamos para o segundo tópico, que é movimentação. Como se movimentar, de novo, solo, sozinho, no corredor. Como que eu acho que é a melhor forma de se movimentar. Aqui é o oposto do que eu disse no último vídeo, tá, galera? Aqui a gente vai tentar se movimentar sempre pelo meio do corredor. Por quê? Primeiro, você coleta informação mais facilmente e com mais qualidade. Você consegue ter uma visão geral do que está no corredor. Na frente, no lado, no outro. E segundo, você consegue reagir mais eficientemente contra uma possível ameaça, tá? Pode parecer um pouco contra-intuitivo a gente se movimentar pelo meio, porque naturalmente o ser humano ele busca sempre abrigo nos cantos, nas paredes. Caso você queira se movimentar pelo corredor, apenas querendo terminá-lo, sem limpar os cômodos, sem fazer a entrada em cômodo, é interessante fazer a movimentação em onda. O que é a movimentação em onda? Como o nome já diz, nós vamos em uma onda percorrer o corredor. Quando que eu vou usar ela? Quando eu tenho cômodos paralelos, não opostos. O que significa isso? Eu tenho cômodos dos dois lados do corredor, mas eles não estão de frente um para o outro. Eles estão mais afastados. Então, a minha base é pelo meio. Nem sempre eu vou pelo meio, mas a minha base, a minha linha inicial é pelo meio. Eu vou fazer essa movimentação de onda. Eu vou abrir um pouco de ângulo, como se fosse um semicírculo mesmo, para conseguir mais informação desse cômodo. E, de novo, não vou entrar no cômodo, eu quero apenas limpar por fora. Então eu vou limpar por fora, terminar o semicírculo, e no próximo cômodo eu vou fazer o círculo oposto, formando assim a onda, né? E essa movimentação é bastante útil quando você quer focar na velocidade. Você não precisa limpar ali alguns certos cômodos, quer limpar apenas por fora, não quer fazer a entrada em si, beleza? Terceiro tópico é do corredor para o cômodo, é a entrada do cômodo. Como que eu vou fazer a entrada do cômodo saindo de um corredor? Já falei de entrada no vídeo anterior, vou deixar no card aqui em cima. A diferença aqui é que eu estou no corredor, estou numa zona de perigo. Então a minha prioridade vai ser sair do corredor. Claro, eu não vou abrir mão da segurança, vou fazer a entrada parecida com a dinâmica, eu vou em semicírculo caminhando até os 90 graus, para pegar a informação melhor do cômodo, como já falei antes, e vou entrar, aí, claro, tudo vai depender do cenário, do tipo do cômodo, como já expliquei no outro vídeo, saindo do corredor. Para sair do cômodo, eu vou sempre olhar para os dois lados do corredor. Então eu vou olhar para frente, dou uma olhada para trás, porque enquanto eu estou limpando o cômodo, o cenário do corredor pode ter mudado completamente. Galera, pequena pausa para o vídeo aqui, para dar uma respirada e para pedir um like para você, para não se esquecer de conferir também a inscrição no canal, com o sininho ativado. Cerca de 90% do nosso público não é inscrito ainda. Então se você acompanha, se você gosta do nosso conteúdo, tudo que a gente pede é isso. Deixa um feedback, deixa um like e confere se a inscrição está ativa, beleza? Falar um pouco agora sobre cômodos paralelos opostos. Antes foi não oposto, agora é realmente oposto. É aqui que fica um pouco mais difícil, porém fica mais evidente o que eu falei lá no começo. Eu vou relembrar aqui dois tópicos iniciais, que é prioridade e movimentação. Estou no corredor, avisto dois cômodos paralelos opostos, ou seja, um de frente para o outro. Como que eu vou trabalhar nessa situação? Como eu estou me movendo no meio do corredor, eu já tenho informação inicial dos dois cômodos. Então eu consigo saber se um cômodo é de canto negativo no caso, né? Consigo saber se um cômodo tem um canto muito mais longe do que o outro, se os dois forem de canto. Então, eu já peguei essa informação inicial dos dois cômodos e decido para onde eu vou. Eu vou para a parede desse cômodo, que eu vou trabalhar, que eu vou entrar, e já começo a limpar o cômodo oposto, para eu justamente não ficar vulnerável nas minhas costas enquanto estou fazendo a limpeza. Me sinto confortável para fazer a limpeza do meu cômodo, já viro o meu corpo e começo a fazer a limpeza. Vou abrindo o ângulo, bate uns 90 graus ali e faço a entrada do cômodo. Beleza, entrei no cômodo. Na saída, de novo, checo os dois lados, pego um pouco de informação à frente, que é o do cômodo oposto, e aí depende, se for um cômodo central, que é o pior caso possível, eu vou
fazer o oposto do que eu fiz antes. Eu comecei pela frente, agora eu vou começar por trás. Eu vou atravessar esse cômodo, pegando informação que eu não tenho ainda, e vou fazer a entrada em gancho. Por que em gancho? Porque a última informação que eu coletei foi da frente. Então, o cômodo pode ter se alterado por dentro, pode ter alguma porta, algum banheiro. Eu vou priorizar a informação que eu não tenho ainda. Então, eu vou entrar em gancho e aí ataco os dead angles, tanto um quanto o outro. Se for um cômodo de canto, é mais tranquilo, né? Eu vou simplesmente fazer a entrada para o canto que eu não vi ainda. E por fim, tipo de corredor. Existem vários tipos de corredor, mas eu vou falar dos dois mais comuns no campo de Airsoft, né? Primeiro, corredor em L. Estou no corredor, avisto uma curva para um dos lados. O que eu vou fazer? Eu estou no meio do corredor, eu vou para o lado oposto dessa curva. Por quê? Quanto mais longe do vértice, mais informação eu pego e menos exposto eu fico. Então, vamos supor que tem uma curva para a esquerda, eu vou para a direita, encosto na parede, de novo, solo CQB, tá, galera? A gente está falando de CQB solo aqui. Eu vou para a direita, limpo o máximo de ângulo possível, pego 90 graus e aí sigo o caminho. Simples. E tem o corredor em T. Como que eu faço aqui? É um pouco mais complicado. Eu estou no meio do corredor, então já consigo pegar a informação inicial dos dois lados. Escolho para onde quero ir, dependendo da prioridade que eu analise. Vou para um lado da parede, não vou muito à frente, porque quanto mais perto do vértice, mais exposto eu fico. E no caso de um corredor, se tiver uma fonte luminosa atrás de mim, eu começo a produzir sombra na frente, dando informação ao meu adversário. Então eu escolho um lado, não vou muito à frente, limpo o lado oposto, beleza, limpei, atravesso o corredor, limpo o outro lado. Com mais informação coletada dos dois lados, eu vou decidir para onde que eu vou. Então começo a abrir o ângulo restante, limpo um 90 graus, limpo o outro, e aí sigo o caminho que eu desejo seguir. Um lado ou um outro, enfim. E esse foi o vídeo de corredor. Galera, corredor é um tema extremamente complexo, tá? É difícil, porém ele deixa muito evidente o que é importante no CQB. Tomada de decisão rápida, priorizar algumas coisas. E, estando solo, tem que saber que vai correr alguns riscos. Certamente nas imagens você viu que uma hora eu fiquei de costa para o corredor, outra hora eu fiquei exposto para algum ângulo. Sim, eu estou sozinho. No CQB solo você vai correr riscos, tá? Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o feedback pra gente e te vejo no próximo vídeo. Valeu!